E aí, pessoal, imagino que muitos já tenham assistido aí o espetáculo bizarro que foi o breve debate da Kéfera, youtuber Kéfera, com um membro da plateia no programa da Fátima sobre feminismo, né? O tema era feminismo, o cara levanta a mão e dá uma faz uma pequena ressalva, ele não é nem contra as opiniões pró-feminismo, ele diz, não, óbvio, eu sou a favor, por exemplo, de mulheres e homens ganharem o mesmo salário e tudo, mas na impressão dele, na experiência dele, às vezes pessoas, mulheres que se consideram feministas, têm uma posição um pouco agressiva demais e que acaba dificultando a interação ali. Ele dá um exemplo na faculdade dele. Qual que é a resposta da Kéfera, essa influencer aí que aparentemente descobriu o feminismo e está louca para usar os conceitos? Que ele estava mansplaining, que ele estava, portanto, tratando ela e as outras mulheres ali com condescendência ao ousar falar sobre feminismo, porque elas não precisam do comentário dele, elas já sabem que aquilo é desnecessário. Reação da plateia, aplausos entusiasmados, é isso aí, lacrou mesmo. Do lado dela tinha uma professora ali que falou, é isso mesmo, é isso mesmo. E o cara até que tenta voltar, não, mas veja bem, tenta colocar a posição dele um pouco, e nisso é o melhor momento de todos. A própria Kéfera interrompe ele na volta dele ao microfone para acusá-lo de estar man-interrupting. Ele é um homem interrompendo uma mulher. Ali era só grotesco, porque no caso ela estava interrompendo a fala dele, né? Então tem esse elemento a mais aí que adicionou ridículo à cena toda. E além disso, falou: não, mas você não tem lugar de fala. Meio que a troca entre os dois termina mais ou menos nisso aí. Ele fala um pouco, a Fátima vem dar uma concluída ali. Mas, enfim, ele não tem lugar de fala. Ele é um homem e, portanto, não pode falar sobre feminismo. Bom, ali dentro daquele contexto, ela foi bem sucedida no que ela queria. Né? Ela silenciou o cara. Os termos que ela usou e a forma como ela falou, e ela estava numa posição de poder ali, né? Ela que estava numa posição de poder, ela era uma convidada do programa, muito famosa. O cara era um membro da plateia, minoritário ali, porque a maioria estava francamente do lado dela, então ainda tinha esse pequeno fator a mais, e foi eficazmente silenciado, intimidado ali dentro, e a plateia aplaudiu assim de forma entusiasmada. Então realmente ali dentro daquele contexto ela sem dúvida alguma saiu a grande vitoriosa. Ela conseguiu, usou aqueles termos dela do feminismo para sair vitoriosa. Agora, na opinião pública maior que assistiu aquilo, minha impressão é que o resultado foi outro. A minha impressão é que o único resultado que ela conseguiu com essa pequena troca foi de angariar ainda mais má vontade e antipatia de muitas pessoas, não só de machistões que querem realmente oprimir a mulher, mas de muitas pessoas que até seriam bastante simpáticas à causa e aos ideais e algumas das bandeiras pelas quais ela luta. A reação, o efeito totalmente contrário ao que eu imagino que ela gostaria. Né? Por quê? Porque viram o que aconteceu ali de fato. Ela não ajudou ninguém a compreender nada sobre feminismo ali. Ela impôs o silêncio. Por meio da intimidação moral, que é diferente da intimidação física, quando você ameaça fisicamente alguém, mas pela intimidação moral, pela pessoa fazendo se sentir errada com ela mesma, envergonhada da posição que ela ocupa naquela troca, ela silenciou a oposição e saiu ali lacrando, saindo como uma grande vencedora. Isso quer dizer que esses conceitos que ela usou, esses termos que ela trouxe são totalmente inválidos ou só servem para isso? Não, pelo contrário. As três coisas que ela fala ali têm sua razão de ser. Mansplaining, quantas vezes, e isso mulheres relatam, mas todos nós conseguimos pensar e ver situações nessas, quantas vezes um homem explica de forma condescendente para uma mulher como se ela não soubesse nada de um tema, coisas que no fundo ela sabe tanto quanto ou mais do que ele, mas apenas pelo fato de ser mulher, ele já espera e já trata como se fosse alguém, uma inferior que está aprendendo ali com aquele sábio. Isso acontece nas relações, é uma coisa real. Man-interrupting, isso é mensurado também. Muitas as mulheres, por exemplo, em reuniões profissionais, muitas vezes são mais interrompidas do que os homens. Até pelo próprio jeito que elas aprenderam a falar, que a sociedade ensina, a mulher tem que falar desta maneira, elas acabam sendo mais hesitantes e, portanto, os homens interrompem mais e se impõem mais. Então são coisas reais, são coisas possivelmente a se mudar também. Se as mulheres querem, e seria bom que elas tivessem uma presença maior nas altas esferas das profissões, do mundo empresarial, por exemplo, algumas dinâmicas têm que mudar e isso tem que ser apontado, sim. Por fim, o conceito de lugar de fala, outro também, totalmente válido. As pessoas têm experiências muito diferentes e às vezes a gente não percebe que algumas características nossas não nos dão acesso direto a experiências que os outros têm. Eu, por exemplo, estava lembrando de uma. Eu só no início, para o meio ali da minha faculdade, é que eu fui me tocar que uma coisa que era banal para mim, por exemplo, estar numa festa e vou voltar para casa pegando um táxi ou pegando carona com alguém que eu nem conheço direito ali. Para mim era uma experiência totalmente banal. Para uma mulher,
tem um elemento a mais ali. Existe um medo da violência sexual. Existe um receio de que aquela pessoa que ela não conhece bem, um homem, talvez não esteja totalmente bem intencionado e num ambiente em que ela esteja sozinha, vai poder exercer o poder e violência sexual sobre ela. Não quer dizer que as mulheres vivam com medo, tremendo e nunca saiam de casa. Pelo contrário, diversas saem e pegam carona numa boa também, mas é uma preocupação a mais. A preocupação com a possibilidade da violência sexual. Isso é algo que, olha, a mulher tem um lugar de fala, ela tem a experiência daquilo e ela pode mostrar para pessoas que não passam por aquilo e conscientizar, olha, isso aqui é algo que você nunca pensou, mas existe, então saiba que isso existe, esse receio. As pessoas têm muito a aprender com isso, uma posição de humildade, de saber que a experiência alheia vai te adicionar, vai permitir que você entenda da experiência humana de uma forma mais que sai apenas do seu caso particular. Agora, lugar de fala se refere muito a isso, né? Experiência, aí faz sentido. Agora, como uma ferramenta de debate, que busca acabar com o debate, porque uma certa pessoa não pode opinar sobre um tema, daí não faz sentido nenhum do ponto de vista racional. Né? Pelo contrário, todas as pessoas, dado que a gente somos criaturas racionais, seres racionais capazes de dialogar, de entender, de formar um argumento. Né? E o argumento, não importa se vem da boca de A ou de B, ele pode ser avaliado enquanto tal. Somos capazes de empatia. Uma mulher nunca vai saber como é que é ser um homem, mas ela pode falar muitas vezes, e muitas vezes fala e ajuda, e dá insights positivos na situação de homem e vice-versa. Então, quer dizer, essa ideia de que o lugar de fala impede, portanto, que um homem opine, ou dê alguma ressalva, ou faça algum argumento com relação ao feminismo, é totalmente falso. Mesmo porque a opinião que aquele jovem trouxe lá para Kéfera, com certeza muitas mulheres partilham dela também. O que a gente viu ali são conceitos que até têm uma experiência básica legítima por trás, mas que foram pela militância feminista, uma militância bastante aguerrida que busca, no fundo, vencer debates, né? Basicamente isso, vencer debates pelo silêncio, por WO, é vencer pelo WO, não por ter o melhor argumento, é por deslegitimar a pessoa que discorda. Uma militância que se construiu em cima desse critério, esses conceitos que teriam uma base mais legítima, uma experiência legítima por trás, são transformados isso em mera arma retórica, de um joguinho de poder, mas um joguinho de poder que, do ponto de vista racional, como eu disse, é zero, porque não contribui para melhorar o nosso conhecimento, não contribui para a gente ter opiniões mais sólidas, não contribui para a gente refutar erros e ir construindo mais verdades, pelo contrário, mata a discussão. E do ponto de vista político, está se revelando um grande erro estratégico também. Né? A Kéfera fez sucesso dentro daquele grupinho. Dentro de uma bolha de estudantes universitários, esses argumentos feministas, chavões, palavras de ordem feminista funcionam. Para a sociedade mais ampla, não. Está na hora de acordar, né? Feministas que se julgam defender a bandeira das mulheres, representar todas as mulheres, têm que acordar para um fato básico, como, por exemplo, olha, no Brasil de hoje, 2018, a imensa maioria das mulheres, entre todos os candidatos, né, qual foi o candidato que mais recebeu votos das mulheres? Não era alguém que levantava as bandeiras do feminismo. O feminismo julga e quer representar todas e traz bandeiras que eu tenho certeza que impactam, mesmo que muitas mulheres não percebam, traz bandeiras que impactam a todas. Agora, se a forma de se comunicar dele for uma forma que afasta a pessoa que tem ressalvas, uma forma que joga como inimigo todo mundo que não baixa a cabeça e concorda e adere 100% às bandeiras pré-prontas, daí ele não vai ter nenhuma esperança nem de fazer aquele bem mais limitado que ele poderia fazer. E que situação ridícula que a gente chegou, né? Em que o feminismo seja lembrado antes por uma coisa trivial e besta, como mulheres lacrando num debate, dizendo que homem não pode opinar e sendo aplaudida por isso, e não, por exemplo, pelo combate ao abuso de mulheres, ao abuso sexual ou à violência doméstica contra mulheres que ocorre de forma bastante difundida no Brasil. Como é que essas briguinhas identitárias falam mais alto e acabam sendo mais a marca de um movimento do que as coisas reais, pelas bandeiras reais e que afetam, de fato, milhões de mulheres. E bandeiras que o próprio movimento traz, e é importante no endereçamento dessas bandeiras. Tá? Infelizmente, muito das pessoas que se consideram feministas hoje em dia acabam passando essa imagem, portanto, de muita arrogância e até de uma postura meio mimada, porque não são capazes de confrontar com uma opinião diferente. Apontam o dedo e acusam e batem o pé até que todo mundo aceite a superioridade moral delas e a inferioridade de quem está abaixo. Só que ninguém é obrigado a aceitar nada. Né? Então, além de intelectualmente, filosoficamente, estar sendo pobre, porque está se fechando para a discussão racional,
Tá ficando nas identidades. Ah, você é homem, então você está errado. Eu sou mulher, então está certo. Se fechando a um dado básico, né? Que tem homens que pensam de todas... Opinião não tem sexo. Tem homem que pensa assim, tem homem que concorda com as feministas, tem mulheres que discordam de muito que as feministas falam. Então ficar nessa base do gênero aí não vai funcionar para nada. E do ponto de vista estratégico está sendo um fracasso, porque está afastando as pessoas. Está criando repulsa por um movimento que traz bandeiras importantíssimas e cujos conceitos são legítimos, mas têm sido instrumentalizados para fins totalmente irrelevantes, de respeito ao ego de quem os emprega muito mais, a uma vaidade de quem os emprega muito mais do que na experiência real que está por trás deles. Agora, uma reação possível a esse vídeo todo aqui é dizer: Joel, mas você é homem, você não pode estar falando disso. Bom, se a pessoa pensa nisso, essa é a primeira reação da pessoa, infelizmente não tem saída daí. Ela vai estar se fechando cada vez mais na bolha dela, na bolha dos que aceitam isso, mas é um número de pessoas que eu imagino que tende a se reduzir, tá? Que tende a aceitar essa autoridade moral baseada no sexo, de bate-pronto, tende a se reduzir. Mas uma outra coisa também, tenham plena consciência disso. Não importa o que você acredite, não importa o quanto você fale, não importa o quanto você exija. Todo mundo, todos os tipos de pessoa falarão sobre tudo. Isso é um fato, isso não vai mudar. É uma minoria de homens que vai aceitar e se baixar a cabecinha e aceitar isso aí, se submeter a esse tipo de discurso. A grande maioria das pessoas vai querer falar sobre tudo. Isso é o fato. Parta desse fato. E daí não vale só para feministas, vale para tudo, né? Para todos os tipos de debate que a gente quer silenciar alguém às vezes. Porque a pessoa não tem a credencial correta, porque a pessoa não pertence ao grupo correto. Esqueça isso. As pessoas vão falar sobre tudo. A não ser que a gente queira tirar direitos políticos de alguém, o que não vai acontecer, não tem como acontecer hoje em dia, e nem deveria acontecer, as pessoas vão falar sobre tudo. Então crie o diálogo. Não negue o diálogo com base na intimidação moral. Isso funcionava lá atrás, quando alguns órgãos de mídia, por exemplo, talvez controlassem o discurso de uma forma muito mais forte, ou a política, ou a igreja. Daí sim, quando a igreja controlava tudo, ela conseguia silenciar. Quando a opinião está livre, circulando, isso não funciona mais. Agora, aposte no diálogo, não só porque ele é moralmente e intelectualmente superior, e eu não tenho dúvida que ele é as duas coisas, mas também porque ele é o único caminho possível hoje em dia. As pessoas não aceitam mais o silenciamento. E se você gostou de ver este homem aqui argumentando sobre esses temas, assim como qualquer pessoa pode argumentar sobre qualquer tema, não esqueça de deixar o seu like no meu canal e vamos levando esse debate e outros debates à frente, que são muito importantes. E, de novo, talvez eu esteja totalmente errado, não tem a menor dúvida. Talvez eu esteja falando só abobrinha aqui. Mas se eu falei só abobrinha, não é pelo fato de eu ser homem, não é pelo meu sexo ou pelo meu gênero. É porque minhas opiniões estão erradas. E lide com elas nesse nível, portanto. Porque se você ficar no nível anterior, daí você já perdeu de saída.